Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus, ó. Na bucha, 8h23, prontinhos estamos aqui para mais um Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço do jeitinho que você aí de casa gosta, não é? Com a carinha da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, sede aqui da Rede Evangelizar de Comunicação, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica. Ah, tem número novo que eu tenho que falar, né? Nós estamos presentes em quase 3.000 cidades no nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. Estamos presentes também em quase 500 cidades com o sinal da própria emissora TV Evangelizar. Tá pensando o quê, gente? E lá no Facebook a gente conversa com gente do mundo inteiro, né? Daqui a pouco vem aqueles recadinhos para tudo quanto é lugar. E aí a gente vai fazendo um programa cada vez melhor. Combinado? Combinadíssimo então. Então, vamos para as manchetes, os destaques, o que vai ser notícia do programa de hoje. Taca-lhe pau! Aprovado o fim da cobrança de taxa para despacho de malas em aviões. Governo repete tática para tentar segurar a inflação. Trata-se de uma medida já adotada pelo governo. O corte do imposto de importação para determinados produtos. Os prazos de maio da Receita Federal. Já está liberada a consulta de restituição do imposto de renda do primeiro lote de pagamento. E o calendário para saque extraordinário do FGTS. Os nascidos no mês de agosto já podem sacar R$1.000 do FGTS no programa conhecido como Saque Extraordinário. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, 25 de maio, já está no ar. Pois é, tem saque especial do FGTS hoje, tem a segunda parcela do 13º para beneficiados do INSS, né? Tudo isso nós vamos tratar no programa de hoje. Mas vamos falar do tempo. Aqui em Curitiba está gostoso, temperatura na marca dos 11 graus, tá um sol, ontem ultrapassou 20 graus, chegou a 22, hoje a previsão é essa. Então vamos para a previsão do tempo no Brasil inteiro. Taca-lhe pau! A zona de convergência intertropical mantém o céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil e agora tem também as ondas de leste que mantêm o tempo chuvoso ao longo de toda a faixa leste do Nordeste. A quarta-feira promete chuva volumosa desde o norte do Ceará até o Amazonas e principalmente ao longo de toda a faixa leste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. O centro do país segue com o tempo seco, assim como grande parte da região sul, mas no Rio Grande do Sul já devem ocorrer as primeiras pancadas de chuva nesta quarta-feira por causa da aproximação de uma frente fria. Antes disso, a temperatura vai subir e a máxima vai alcançar os 28 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, por enquanto, o tempo segue firme com máxima de 29 graus. Em Salvador vai chover a qualquer hora e a temperatura também chega aos 29. Em Cuiabá, o tempo segue seco e quente. A máxima deve chegar aos 35 graus. O amanhecer agora por esse nosso Brasilzão, gente de meu Deus. Vamos lá então, começando com o Rio Grande do Sul, gente. Aqui imagem de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Dia 15 do mês que vem começa a Feira do Vinho por lá, hein? Sim, Serra Gaúcha, região produtora importante do vinho brasileiro. Boa uma barbaridade essa festa. 14 graus é a temperatura por lá. E que céu bonito, céu azul, não tem uma nuvem. Parece que tem um pouquinho de névoa aqui, né? Como agora em Curitiba também estava mais cedo, estava uma névoa fininha em comparação a ontem que nós mostramos. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente faz mais uma viagem pelo nosso Brasilzão aí. Vamos agora com informações ao vivo com a Cláudia para trazer informações sobre uma votação importante que aconteceu ontem no Senado, que confirmou uma votação importante também na Câmara dos Deputados e que a Cláudia tem os detalhes. Do que se trata, dona Cláudia? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Os deputados votaram e aprovaram ontem o retorno do despacho gratuito para voos domésticos e internacionais. De acordo com a medida provisória, cada passageiro terá direito a despachar uma mala de 23 quilos em viagens nacionais e de 30 quilos em voos internacionais. Essa gratuidade já existiu, mas em 2016 a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autorizou as companhias aéreas a cobrarem por bagagens despachadas com a justificativa de reduzir o preço das passagens. Pela regra, ficou permitido que o passageiro leve na cabine apenas uma bagagem de mão de até 10 quilos. Esse despacho gratuito votado ontem faz parte da medida provisória 1089, batizada de voo simples, porque inclui também regras para simplificar o setor da aviação. Isso implica, por exemplo, em acabar com a necessidade de autorização para operação de empresas estrangeiras no país, ou seja, essas companhias não vão precisar mais abrir uma filial no país para poder operar. Basta o registro
dentro do voo. A proposta acaba ainda com obrigatoriedade prévia para a construção de aeródromos e simplifica o processo de certificação para aeronaves importadas. Todas essas mudanças, incluindo aí a volta da gratuidade para o despacho de bagagens, só depende agora da sanção da Presidência da República, Vilches. Ô Cláudia, só entre nós aqui, que ninguém nos ouça, mas essa história lá atrás de que não, vamos começar a cobrar a bagagem porque o preço da passagem vai diminuir, um baita de um migué, né? Pois é, você viu o preço que tá? Faz quanto tempo que você não faz uma viagenzinha de avião, hein, Vilches? Pois não, eu lembro que foi ainda a trabalho que eu fui despachar a mala, paguei 114 pila, que eu comprei a passagem da promoção ainda, foi mais caro do que a passagem, essa história de despacho de mala, um baita de um migué, gente. Pois é, vamos esperar agora realmente a redução do preço das passagens, né? Porque só essa gratuidade do despacho, só se você viajar sem nada, né? Perfeito. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora nós vamos falar de economia popular e da inflação do nosso dia a dia que o governo está tentando dar uma atenuada. De que forma, Ricardo? Vai baixar novamente a importação de alguns determinados produtos. Vai baixar o preço de taxa de importação de alguns produtos, como por exemplo a carne. Ô Ricardo, mas vocês já noticiaram isso? Noticiamos. É que agora vai ser ampliada essa medida. Quer ver? Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches. Bom dia a todos. Parece notícia velha, mas trata-se de uma medida já adotada pelo governo. O corte do imposto de importação para determinados produtos. A redução anunciada agora é de 10% sobre a taxa de importação de carne, feijão, bolacha, arroz, material de construção. Da outra vez, outros 10% de impostos já haviam sido cortados. Mas, na época, produtos de países do Mercosul estavam fora da lista. Essa é mais uma tentativa do governo federal de frear o aumento de preços para o consumidor brasileiro. A intenção é aumentar a concorrência com os produtos feitos aqui para que a inflação não dispare de vez. Havia um estudo por parte do Ministério da Economia que levou em consideração a possibilidade de redução de importação de mais produtos. A intenção era cortar tarifa de importação de calçados, brinquedos, têxteis e laticínios. Esses itens têm imposto que variam aí de 14% a 20%. Mas nestes casos prevaleceu a pressão dos fabricantes brasileiros que fizeram pressão contra os importados. E hoje eu fico por aqui, uma ótima quarta-feira para todos. Vilches. Valeu, Paty, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Estou esperando aqui me chamarem para aquele churrasco com carne uruguaia, agora com taxa zero de importação, viu? Até agora nada ainda. Gente, vamos mudar de assunto e falar de algumas recomendações de prefeituras por esse Brasil. De recomendação, não é obrigatoriedade, da utilização da máscara. Nossa, Ricardo, mas voltou de novo? Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que está acontecendo em Curitiba. Hoje, por exemplo, o CEMEI chamado Oswaldo Cruz, que fica na cidade industrial, estará fechado. É a antiga creche que a gente falava. E por que vai estar fechado até segunda-feira? Por uma recomendação da Secretaria de Saúde. Porque lá houve um surto de Covid entre crianças. E para a segurança de todas, as aulas foram suspensas nesse CEMEI. Vou repetir, Oswaldo Cruz, lá na cidade industrial. Detalhe. No começo dessa semana, começo de semana, hoje é quarta, né, Ricardo? Segunda-feira, o Colégio Bom Jesus, que é um colégio tradicional aqui de Curitiba também, lá do bairro Água Verde, informou também a vigilância epidemiológica da cidade, que é uma regra que tem aqui em Curitiba, do seguinte, temos muitos casos também de Covid aqui com crianças. O que aconteceu? Parte dos alunos também teve uma recomendação de ficar em quarentena e não ir para a sala de aula, também com crianças. Por isso que a Prefeitura de Curitiba determinou essa regra e está divulgando para todos nós. Gente, estamos recomendando, não é obrigatoriedade, a utilização de máscaras. Então, a respeito disso, nós vamos lá para Maringá, para saber como é que está a situação por lá, no Paraná e também no Brasil. Luciana está com a gente, tem as informações. Bom dia, Luciana! Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, como você bem destacou, é uma recomendação. Algumas cidades pelo Brasil, por conta do aumento do número de casos da Covid-19, já voltaram a recomendar o uso das máscaras. Cidades do interior de São Paulo, como São Bernardo do Campo, por exemplo, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e também em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, como você bem disse, a capital Curitiba, também Londrina e aqui em
em Maringá. E essa recomendação é para locais fechados e também, para o transporte coletivo. As pessoas que diariamente utilizam aí o transporte público, recomendação para que esse uso da máscara aí seja intensificado dentro do transporte coletivo. E aí, como eu falei, essa recomendação é por conta do aumento do número de casos, em algumas cidades. Em Curitiba, por exemplo, essa recomendação está valendo desde a última sexta-feira, dia 20, e é tanto para locais fechados e também locais abertos onde haja a aglomeração de pessoas. Então, em Curitiba, por exemplo, a recomendação é tanto para dentro do transporte coletivo, mas também nos terminais, dentro das estações tubos, shows, shoppings, qualquer lugar onde haja a aglomeração de pessoas. Aqui em Maringá, a recomendação veio na segunda-feira por parte da prefeitura da cidade. Uma recomendação para que se volte a usar aí em salas de aula, em demais locais fechados e também dentro do transporte público. Aqui em Maringá, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem, a cidade, o município, tem 2.577 casos ativos, foram 490 novos casos registrados aí nos últimos dias, apontados no boletim emitido pela prefeitura, que também informou que até o momento o número de pessoas hospitalizadas continua baixo. Então, por isso, essa recomendação, e é claro, é válido a gente lembrar que a vacinação está aí para aquelas pessoas que ainda não completaram o seu esquema vacinal ou, porventura, para aquelas que ainda nem se vacinaram. É muito importante, então, ficar atento a essa vacinação e, nesse momento de aumento do número dos casos, o uso da máscara em ambientes fechados. Ricardo. Valeu, Luciana. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E antes de chamar a próxima notícia, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive ontem que para mim foi importante, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Ontem à tarde fui passear lá com meus doguinhos, fiz amizade com um senhorzinho de 70 anos mais ou menos, e ele estava falando dos cachorrinhos, e aí veio o assunto que eu queria tratar, que para mim foi um choque de realidade. Ele chegou para mim e falou assim: nossa, adoro passear com meus cachorrinhos porque isso aqui é a minha distração da minha vida, porque eu sou viúvo. E depois que eu perdi minhas 2 filhas para a Covid, ano passado, esses cachorros passaram a ser minha melhor companhia. Claro que a conversa ali foi difícil, eu me arrepia só de lembrar dessa história. E aí, gente, me vem aquele choque de realidade que eu, enquanto repórter, jornalista, tanto tento esquecer. Porque a gente, para trazer esse tipo de informação para vocês, a gente vê histórias, a gente conhece pessoas que a gente procura esquecer. Ninguém gosta de ficar com tragédia na memória e eu sou um privilegiado, graças a Deus, que eu não tive gente da minha família que teve casos graves de Covid. Não perdi ninguém da minha família, um amigo direto, graças a Deus. Mas eu sei que muita gente de casa perdeu família, perdeu parente na Covid. Então, assim, esse choque de realidade que a gente está vendo agora, com esses recados, essas orientações do serviço de saúde, não é de governador, não é de presidente, é serviço de saúde. É importante para a gente não esquecer o que nós passamos há tanto pouco tempo atrás. A perda de famílias, a perda de pessoas. Mas, Ricardo, agora a situação é outra, estamos todos vacinados. Sim, gente, é verdade, graças a Deus tem a vacina. Mas nós é preciso lembrar, ainda há aquelas pessoas que estão relaxadas porque estão vacinadas, aquelas pessoas que não se preocupam tanto com a vacinação e aquelas pessoas que acham que isso não é bem isso. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência porque eu, particularmente, estava bem relaxado. Estou vacinado, está bem. Não, é importante lembrar da tragédia que foi essa pandemia e está sendo, para que a gente não esqueça e continue com esse tipo de atenção, tá bom? Fechado então. Então eu falei demais, então nós vamos para o intervalo comercial, mas dá tempo ainda. Deixa eu dar um alô nesse primeiro bloco, tá bom? Porque eu não falei com ninguém e tem uma novidade. Eu vou ficar paradinho, vou tentar mostrar para vocês com uma câmera aqui do alto os recadinhos que a gente está recebendo. O Júlio Alves está dando um bom dia para a gente, está falando: ei, Lelê, aqui é Alcântara, no Ceará, previsão de ventos até 60 km por hora. A Maria Goretti está em Lagoa Seca, na Paraíba, chovendo e frio. Ô, louco, na Paraíba. Obrigado, Maria Goretti. Parabéns, informativo muito bom. A Maria Teutônio, bom dia. Evangelizar informa Caruaru. Aqui muita chuva. Eu vi, Márcia, agora, por exemplo, agora de manhã, em Recife, aulas foram suspensas em escolas municipais e estaduais por causa da chuvarada.
Pois é, agora cedo. Incrível mesmo o que está acontecendo por aí. Também aqui com a gente, Francisco Lopes. Bom dia, meu amigo. Ô, Ricardo. É o Preto de Caicó, Rio Grande do Norte. Estava falando do senhor hoje, seu Preto. Não esqueci de você, não. Deu um problema aqui no meu din-din. Ô, seu Francisco. Tá do chapéu, o homem do chapéu. Tô esperando o senhor, não tem problema não. A Jucineide contigo com a gente também. A Edna Mello. Tá dando um bom dia para todos aqui. A Jucineide falando que tá frio em Alagoas. Olha que estranho. Me fale qual é a temperatura. O frio lá é diferente. Tem que entender isso também. Dona Fátima Duarte, que não esquece da gente, ó, já tá na caixa seu chapéu, vai chegar antes do São João, se Deus quiser. Tem a festa de São João, é verdade. Um abraço, seu Francisco. Ó o seu Benedito aqui, ótimo dia para todos nós. Me diga uma coisa, tem previsão de greve dos caminhoneiros? Seu Benedito, essa conversa eu ouvi também. E como por enquanto é só conversa, a gente nem trata como notícia, tá bom? Que é para não criar aquela falsa expectativa ou desinformar. Tá bom, seu Benedito? Quando a conversa for ponta firme, aí a gente vem aqui e trata desse assunto. Mal comparando, foi como aquela greve que foi anunciada no transporte coletivo aqui em Curitiba. Tá bom? É essa modalidade que a gente tem aqui de trazer essa notícia, tá bom? Vamos pro intervalo comercial rapidinho e depois na volta nós vamos falar de FGTS, a liberação dos R$1.000. Vamos falar do 13º salário também de antecipação para quem é beneficiado do INSS, mas depois do intervalo. Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8h42 para falarmos do saque extraordinário do Fundo de Garantia. Cansei de falar, mas eu gosto de repetir. Dinheiro parado no Fundo de Garantia é dinheiro perdido. Rende menos do que a poupança, que está rendendo menos do que a inflação. Então, gente, dica do Ricardão aqui, vai por mim. Se puder sacar esse milão que está parado lá, ainda que seja para deixar uma outra aplicação qualquer, vale a pena. Se for para pagar a conta, melhor ainda. Então, se atente aqui porque a Andressa está com a gente, tem as informações a respeito de quem já pode sacar hoje, hein? Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. E hoje tem liberação de saque do Fundo de Garantia para mais um lote de titulares de conta. Os nascidos no mês de agosto já podem sacar R$1.000 do FGTS no programa conhecido como Saque Extraordinário. Sem isso, sacar dinheiro do FGTS só seria possível em caso de demissão sem justa causa ou para financiar a casa própria. O calendário segue no sábado com a liberação de mais R$1.000 para os nascidos em setembro. Para todos, o prazo final para transferência ou saque é dia 15 de dezembro. Quem não quiser mexer nesse dinheiro, depois dessa data, o valor volta para a conta do FGTS. A consulta já está liberada tanto no site como no aplicativo. Outro lembrete da Caixa Econômica. Hoje será paga a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela é menor do que a primeira porque agora vem os descontos que não foram feitos lá atrás. E hoje eu fico por aqui. Voltamos com você, Vilches. Boa, Andressa, valeu, obrigado pelas informações. 2 em 1 também, já estava esquecendo, né? Hoje tem a segunda parcela de antecipação do 13º também para os beneficiados do INSS. Outra informação importante também, gente, já começou ali a inscrição para o Enseja, que é aquela prova que tem para os adultos e também jovens que perderam aquele tempo de estudo lá atrás, mas podem fazer agora aquele reconhecimento de ensino médio. Quer ver? É um dos destaques aí do Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Já estão abertas inscrições para o Enseja deste ano. O Enseja é o Exame Nacional para Jovens e Adultos que não concluíram os estudos na idade considerada apropriada. A prova foi marcada para o dia 28 de agosto e a inscrição deve ser feita pela internet no portal do Enseja. É de graça. Só ontem os 2 postos de saúde do INSS em Juiz de Fora abriram para atendimento ao público. A normalização estava prevista para segunda-feira no país todo, depois das negociações para pôr fim à greve de servidores e médicos peritos de quase 2 meses. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina informou que faltam leitos de UTI pediátrica no estado todo. A onda de internações de crianças com problemas respiratórios provocou esse problema. 11 crianças aguardam leitos especializados, sendo 7 com problemas respiratórios.
Hoje tem leilão de carros apreendidos pela Secretaria de Trânsito de Curitiba. São cerca de 90 carros, a maioria com condições de rodar. O leilão será online e gente do Brasil inteiro vai poder participar. Tem carro com lance mínimo de R$ 1.500. Será hoje, hein? A partir das 9 da manhã. Hein? Você encararia comprar um carro pela internet, um carro apreendido pela companhia de trânsito? Mas Ricardo tá milão. Bom, tá lá, né? Tá lá, a informação tá dada. Vocês que arrisquem aí. Seguinte agora, nós vamos falar de um assunto muito importante, ainda mais nessa hora da manhã. Café. O Ministério da Agricultura vai alterar as regras ali para as empresas, para as marcas informarem a nós consumidores o tipo de café na embalagem. Importantíssima essa história, acompanhe. Os fabricantes de café vão ter regras mais rígidas sobre o tipo de produto que está sendo vendido no mercado. E o consumidor vai ter mais informação sobre a qualidade do que está comprando. Hoje, por exemplo, os cafés são vendidos com a definição de forte, extra forte, mas essa qualificação não é padrão. São os próprios fabricantes que determinam o que é o forte, o que é o café extra forte. E cada marca tem um critério próprio. Isso vai mudar para uma classificação padrão, onde o consumidor terá mais elementos para comparar qual marca tem de fato o produto mais saboroso, por exemplo. As novas classificações nas embalagens vão seguir o critério de torra do grão, claro, médio ou escuro. Os critérios foram definidos pelo Ministério da Agricultura. Outra novidade nas embalagens: o tipo de café terá que vir escrito também. Hoje o mercado oferece café sendo na maioria da qualidade arábica, mas num pacote pode ocorrer dos grãos serem de outra qualidade também. Com a nova regra, o pacote terá que vir necessariamente com todos os grãos de uma única qualidade: arábica, conilon ou robusta. Ficou ansioso para já poder conferir essas novidades nas embalagens de café? Mas espere, viu? Os fabricantes terão prazo para a adaptação e as novidades só vão chegar nos mercados de fato no primeiro dia do ano que vem. Antes tarde do que nunca, né, gente? Importantíssimo isso. Deixa eu dar um recadinho aqui para dona Gilna, que está nos acompanhando lá em Livramento. Gilna, me fala onde é que fica lá Livramento, Santana do Livramento. Eu sei que é no Rio Grande. Agora, Livramento eu não conheço, não. Beijão para a senhora. Vera Lúcia tá dando um bom dia pra gente também de Rincão, Balneário. Tá falando aqui a Marli, falando que tá um sol lindo por lá. Boa, Marli, obrigado pela participação. Adoro evangelizar em forma. E você também, brincadeira, a Aida de Caicó, no Rio Grande do Norte. Beijão pra você, Aida. Também a Cidinha, tá atrasada hoje, mas tá aqui. Bom, tem problema não, Cidinha. Beijão também. A Maria Rempel tá com a gente, tá certinho aqui agora? Vou colocar aqui, ó, pra poder aparecer. Aí, garoto. Aí, pessoal de casa, aqui, ó, acompanha também. Aí, ó. Ricardo, eu acho muito importante essa você informar a notícia só depois de checada, diferente dos outros. Ô, Jusilene. Rapaz, é assim que nós aprendemos a fazer notícia, porque tem uma coisa assim, se a gente erra, e a gente pode errar, nós erramos, nós somos falíveis, tem um problema de corrigir no dia seguinte, porque a pessoa que viu a notícia no dia anterior pode não ser a mesma que vai estar assistindo a correção. Por isso que eu sempre falo, né, eu aprendi assim, é melhor a gente dar uma notícia atrasada, mas acertar, do que naquela pressa de dar o furo da reportagem, aquela notícia em primeira mão, a gente dá a barrigada. Então é por isso que eu prefiro isso, prefiro dessa forma, tá bom? Obrigado pelo recadinho aqui, ó. A Cidinha, de pleno acordo com a Jusilene, esse é um dos motivos que eu sou fã do Evangelizar em Forma. Obrigado, Cidinha, valeu, obrigado. Ana Paula, Ricardo, não tem aula, muita chuva, tô com as crianças Alice e Henrique assistindo Evangelizar em Forma. Manda um cheiro pra nós, sinta-se cheirada, Ana Paula, você e seus filhos, um beijão para todo mundo. Também a Marli com a gente lá de Calcaia, no Ceará. A Maria Helena também, tô doente. Mas ligado no porquê que aconteceu, dona Maria Helena, pelo amor de Deus. Dona Maria Helena tá sempre com a gente, fala lá do Rio Grande do Norte. Beijão para a senhora e boa recuperação. Deixa eu ver, bom, acho que já eu passo mais uma rodada aqui de recados, mas eu queria mostrar antes um recadinho especial que eu tive ontem pessoalmente aqui, ó, e essa foto que eu vou mostrar pra vocês, pode ser aqui? Aqui, ó, deixa eu mostrar, essa aqui, gente,
eu conheci ontem aqui a dona Jacira, aqui na recepção da televisão. Ela estava ali na recepção, falou: ô Ricardo, deixa eu tirar uma foto contigo. Tá aqui a dona Jacira, mora no Xaxim aqui em Curitiba, assiste todo dia Evangelizar em Forma, toda simpática. Tiramos uma foto aqui, já tô colocando aqui, ó, para prestigiar quem vem nos prestigiar também. Beijão pra senhora, dona Jacira, gostei de conhecer a senhora. Vamos pro intervalo comercial rapidinho e depois na volta a gente volta com mais notícia e informação, tá bom? Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, faltando 5 minutinhos para as 9 horas da manhã, o amanhecer em Fortaleza, gente. É, Fortaleza, sim. Eu pedi para mostrar uma imagem dessa para vocês, porque eu tô curioso. Tô recebendo muito recado de gente de lá falando o seguinte: ô Ricardo, tá frio por aqui. E aí, eu falei, não, mas quanto que tá a temperatura por lá? Aí, ó, 26 graus agora em Fortaleza. Mas aqui a NET falou o seguinte: ô Ricardo, Fortaleza passou a noite fazendo frio. Aqui é tão difícil fazer frio que eu pensei que estava com febre. Credo, Anete. Mas eu fico pensando qual será o que é frio pro pessoal de lá. Porque pra gente tá 11 graus aqui agora, a gente tá gostoso, não tá tão frio pra gente. Mas ó, aí a Maria Tereza escreveu aqui pra mim, lá de Cajazeiras, na Paraíba. Tá frio aqui com 23 graus. Ó, 23 graus pra nós aqui, a máxima prevista pra hoje. Já deve pra usar camisetinha e bermuda. Nós somos tudo assim exagerado. Com 23 graus nós estamos correndo já sem camisa. Pensando o quê? Vamos com notícia e informação importante agora sobre restituição do imposto de renda. Já está aberta ali a consulta para o primeiro lote. Elu tá com a gente, tem as informações. Bom dia, Elu. Oi, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. Já está liberada a consulta de restituição do imposto de renda do primeiro lote de pagamento. Rápido, né? O prazo para a declaração ainda nem terminou e já está se falando em restituição. Então, preste atenção nessa data, dia 31 de maio. Fim do mês é o prazo final para a declaração do imposto de renda para quem ainda não fez. Deve prestar contas ao leão quem teve rendimento anual de no mínimo R$ 28.560 ou R$ 2.380 por mês durante o ano de 2021. Portanto, corra para não sofrer com imprevistos ao deixar isso para o último dia. E o dia 31 de maio marca também outro calendário divulgado pela Receita Federal, o do início de pagamento de restituições. O primeiro lote de pagamento já pode ser consultado e, como já é de praxe, recebem primeiro aqueles que têm prioridade. Brasileiros com mais de 60 anos são a maioria. Tem prioridade também deficientes ou doenças graves. Quem tem como principal fonte de renda o salário de professor também está na lista. Se quiser conferir, a consulta ao primeiro lote já está liberada na página da Receita Federal na internet. Vilches, voltamos com você. E aquela coisa, né, Elu? Quem também se antecipou e fez as declarações nos primeiros dias de prazo, já pode ser que esteja ali beneficiado também nesse primeiro lote. O Dutão tentou, né, Dutão? Mas não deu, ficou pra próxima, né? É o que eu falo, o importante é não cair na malha fina, rapaz. Se fez tudo certinho, vai que vai, né? Agora um recado importante para você aí de casa, gente. Recado pro meio do ano, hein? Ó, atenção pra dica. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, Padre Rogério Melo Landre e o diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e na França. 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia, visitando lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura da França e da Itália. Na lista, Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, São Giovanni Rotondo, que é a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. Também vai estar na listinha ali de viagem, Lanciano, onde está o milagre eucarístico, Assis, que é terra de São Francisco e terra de Santa Clara, e também Cássia, que é a cidade de Santa Rita, a santa das causas impossíveis. Também na lista ali de passeio, gente, Pádua, onde está Santo Antônio, e também Veneza, onde você vai conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Depois também Paris, Paris, conhecer o Santuário Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal somos todos peregrinos. E peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso.
Peregrinar Brasil e TV Evangelizar, realizando o seu sonho, a nossa missão. Saída aqui na tela, dia 27 de julho, 27 do mês 7. Telefone para contato 011, que é o DDD, e o número é 2942-8332. Falei rápido, né? Vou devagar. 011 2942-8332. Fechou? Fechou. E a Zap Zap também, tá bom, gente? E tem um site da Peregrina Brasil. Vamos fazer o quê? Então vamos para Campo Alagado, por causa dessa chuva que a gente está falando lá em Recife. Na segunda-feira era para ter jogo entre o Sport e o CRB, ficou para ontem. O CRB ganhou, rapaz, do Sport lá. Mas esse não é um assunto, não. O assunto é como é que ficou o estádio no dia que estava previsto o jogo, que acabou sendo adiado para ontem. Acompanhe. Anteontem, a Ilha do Retiro não tinha condições nenhuma para receber times de futebol. Mas para natação estava lindo. O torcedor entrou na zoeira e deu mergulho na arquibancada. Choveu forte em Recife no sábado, no domingo e na segunda-feira. Por isso, o estádio que receberia Sport e CRB ficou desse jeito. O juiz até esperou o tempo regulamentar previsto para saber se a chuva daria uma trégua. Mas mesmo depois de 1 hora do previsto, nada dela parar. O jogo da noite acabou adiado, mesmo com mais de 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Antes mesmo de abrir a 9ª rodada da Série B do Brasileirão, o Sport já estava entre os 4 melhores, que sobem para a Série A do ano que vem. O CRB? O CRB está lá embaixo, entre os 4 ameaçados de rebaixamento. Mas ganhou, né? Ganhou e já acumulou mais 3 pontos ali do CRB. Deixa eu dar um bom dia aqui para encerrar o programa, tá? A Catarina, lá de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais. Bacana também a participação dos mineiros. O Laudemir tá dando um bom dia pra gente. A Maria Tereza, que tá curtindo os 23 graus dela lá na Paraíba, tá passando aqui, agora tá. A Maria Helena, que tá falando de Aracaju, tá falando que tá com uma virose. Tá falando lá de Aracaju. Então tá, dona Maria Helena, boa recuperação pra senhora. Se cuida, pelo amor de Deus, hein? Um chazinho quente é bom nessas horas, pra virose. Aqui é quente, a Nete tá falando lá de Fortaleza, é sério. A Rosineide com a gente que de Assis, sempre falo rápido, aí eu acabo me embananando. Assis Chateaubriand, 14 graus, fica aqui no sudoeste do Paraná. Beijão, Rosineide. E a Nilza também tá com a gente de Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. Acabou mesmo, já são 9 horas da manhã. Coladinho agora com o Evangelizar Informa, vem um programa com a palavra. Nós voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã, com sol ou com chuva, com frio ou com calor. Combinado? Uma abençoada quarta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!